são aplicados. Acho que vou pessoalmente aplicar a prova aí, pastor Evaldo, com vazante. Vou dar um pulinho aí para aplicar a prova, quero ver. Meus amados, hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre 3 pontos muito importantes. Eu confesso aos irmãos que eu tenho certeza que os irmãos leram o material, então eu vou fluindo aqui, a partir dessas temáticas, para nós irmos discutindo estes 3 temas tão importantes. Primeiro, que é a questão do aconselhamento para a vida conjugal. Segundo, a questão que envolve a educação de filhos. E terceiro e último ponto que a gente vai conversar ao longo desta aula é sobre a questão do luto, né? Como que a gente lida com o luto? O Brasil ontem, por exemplo, perdeu um dos maiores comunicadores, que é o Silvio Santos. E aí a gente tem muita comoção, as pessoas comentando, muita gente chorando, tal. E a gente reconhece, né, o grande comunicador que ele foi no Brasil, mas quando você se depara com pessoas que vêm chorando, como que a gente age com essas pessoas? Claro que estou dando exemplo aqui de algo que mexeu o Brasil todo, anteontem, né? Ontem. Mas e quando há uma perda da nossa família? Alguém que está pertinho ali de nós, alguém que nós amamos. E quando há uma perda da igreja, como é que a gente lida com essa questão do luto? Eu já vi muita gente falando coisas que, em vez de contribuir, meu Deus do céu, piorar a situação de quem estava passando pelo luto. E às vezes até usando uma linguagem espiritualizada, às vezes até usando o nome de Deus, a palavra de Deus, mas querendo ajudar, fazendo um desserviço para a pessoa que estava ali passando pelo luto. Se depois posso até falar de uma situação minha, talvez eu tenha até falado em uma das aulas anteriores, uma fala que eu ouvi em decorrência do falecimento do meu pai, que foi há 2 anos. Então, a gente tratar o luto com seriedade e buscar ajudar as pessoas é fundamental. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre a vida conjugal. Nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. Deus, ele criou o homem, percebeu que o homem estava só, formou a mulher, trouxe a mulher para Adão. Tem toda aquela cena do discurso de Adão, que eu acho maravilhoso, que essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Né? E o princípio da família está em Deus. O princípio do casamento está em Deus. Só que, quando a gente para pensar na estrutura do casamento, o casamento é algo divino, é algo maravilhoso, é algo belo, é algo bonito. Mas o casamento é desafiador. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, e acredito que praticamente todos são casados, embora nós temos adolescentes, um adolescente, né, participando do curso, pode ser que tenha mais pessoas solteiras, mas a maior parte aqui é casado. Gente, casamento é fácil? Sim ou não? Casamento é 1000 maravilhas o tempo inteiro? Não é. E essa é a primeira verdade que a gente precisa ter, porque nós crentes podemos incorrer no risco de nos culparmos e termos dificuldade até com Deus, porque às vezes há momentos que as nossas diferenças no casamento aparecem. E eu não estou falando aqui de pecado, não estou falando de adultério, de traição, não estou falando nada disso, porque realmente isso aí é um nível de gravidade de pecado que são outros 500. Mas eu estou falando do dia a dia, dos desafios da vida adulta. Casamento, eu costumo dizer, tem um livro, até recomendo a leitura, se eu não estiver equivocado, é do Charles Lindbergh. Se eu não estiver equivocado, depois eu posso mandar para o pastor Evaldo, ele passa para os irmãos. O livro se chama As 4 Estações do Casamento. O que trata
esse livro? Quando a gente fala de 4 estações, nós temos as 4 estações. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. O casamento também é assim. Tem época que nós estamos na primavera. Tudo são flores, tudo é bonito, tudo é lindo, né? Tem flor para todo é lado. Está cheirando flor. Então, de repente, a gente entra no verão. O verão fala de sol, de mar, né? Fala de calor, de coisa boa, as noites bonitas, quentes. Daqui a pouco vem o inverno, perdão, o outono. O outono é a estação dos frutos, aquela coisa bonita, árvore framboesa. Mas depois que vem o outono, quem que chega? O inverno. O inverno é cinza, o inverno as flores caem, o inverno é frio. Enfim, o casamento, em alguns momentos, ele passa pelo inverno também. Parece que está tudo cinza, parece que a relação não está dando certo, parece que o marido e a mulher não estão se entendendo, parece que é conflito aqui, conflito lá, e é conta que chega, e de repente está faltando dinheiro. Enfim, N situações que acontecem na vida a dois, que se não houver uma estrutura bíblica e um bom processo de aconselhamento, pode gerar o que o diabo quer. Pode gerar o que está acontecendo hoje no nosso mundo, que é um alto índice de divórcio, de separação. Por quê? As pessoas acabam hoje largando, separando por qualquer coisa. Quando, na verdade, a vida deles é uma construção diária e tem dificuldades. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, são 2 pessoas diferentes, em todos os sentidos, homem e mulher. Nós somos da mesma espécie, somos seres humanos criados por Deus. Também temos as mesmas estruturas, mas nós somos completamente diferentes. A criação de um homem é diferente da criação de uma mulher. As expectativas do homem são diferentes das expectativas da mulher. A nossa estrutura de psiquismo, de personalidade, é diferente. Muitas mulheres, e isso não pode ser regra, mas é algo que se aplica a maior parte delas, a mulher, ela gosta de falar, ela gosta de se sentir acolhida, de se sentir ouvida. A mulher, ela tem necessidade, ela se sente amada quando o esposo lhe dá atenção, para ouvi-la. Às vezes o marido, de repente, nem está com resposta no conflito, alguma coisa, mas só de ouvi-la, isso já faz bem para a mulher. Estou pegando aqui alguns recortes, algumas situações. O homem já tende a ser mais quieto. Tem aquele homem que chega, que fala, que põe para fora, mas olha, eu uso muito assim, pastor, quando eu chego e pergunto para o marido, como é que foi seu dia? O marido fala, foi bom. Foi bom. Para o homem falar que foi bom, está resolvido, ele já quis dizer tudo. A mulher pode interpretar assim, nossa, mas não quer conversa comigo, porque eu perguntei, porque justamente eu queria que ele falasse como que foi, o que ele fez, o que ele comeu, quem que ele conversou, é isso, é aquilo. Por outro lado, o homem às vezes não tem o hábito de perguntar para a mulher, estou dando um exemplo, de perguntar para a mulher como foi o dia, a mulher gostaria de falar, de conversar sobre isso. E às vezes o homem, quando pergunta como foi seu dia, ela não vai responder como ele, foi bom. Geralmente ela vai querer detalhar, aconteceu isso, fiz aquilo, fui em tal lugar, foi assim, foi assado. Quantas queixas eu ouço nesse sentido? Olha, parece que a comunicação do casal não afina, porque ele não escuta, ela não me dá atenção, ou ela quer falar demais, ou quer contar tudo, eu não tenho tempo, tal. E esse fator comunicação vai gerando conflito, e as pessoas acabam não sabendo lidar com isso. Então, como teólogos, como aqueles que se propõem a trabalhar com aconselhamento, nós precisamos ajudar os casais a melhorarem a comunicação.
é essa comunicação do casal? Ou melhor, será que todo mundo sabe o que é comunicação? Será que os casais hoje sabem o que é comunicação? Porque a gente vai entrando num ritmo, daquela coisa da rotina, e a gente começa a imaginar que é tudo automático. E aí as coisas vão se perdendo. Então, quando eu consigo, lá no meu processo de aconselhamento, mostrar para esse casal, primeiro, vocês são diferentes, mas ao mesmo tempo que vocês são diferentes, vocês se complementam. Um casal, quando está em crise, por exemplo, ele não consegue, né, o casal não consegue ver os aspectos bonitos da relação. Então, o conselheiro, enquanto está ali ouvindo, à medida que vai deixando o casal falar, ou o marido, ou a esposa, o conselheiro pode ir mostrando a beleza daquela relação. E, ao mesmo tempo, ir apontando a fragilidade daquele casal. Olha, percebe que aqui vocês estão falhando? Percebe que aqui vocês estão pecando, né? Não no sentido de pecado, mas de errar, de deixar a desejar? A comunicação é fundamental. E a gente vive uma geração, e é um perigo, porque nós vamos tão no automático no dia a dia, que nós vamos perdendo a comunicação. Aliás, muita coisa se perdeu dentro da família. Hoje as famílias não comem mais juntos. Muitos lares, as famílias não comem mais juntos. Antes, sentava todo mundo, nem que fosse uma refeição por dia. Mas sentava todo mundo à mesa ali, e o pessoal conversava, trocava uma ideia, e o pai perguntava para o filho como é que foi a escola, tal. Como isso é importante. Inclusive lá no capítulo que eu trato sobre a educação dos filhos. Porque a gente vai no automático. A gente manda recado dentro de casa e manda recado pelo WhatsApp. Você comunica pelo celular. Não tem mais, infelizmente, muitas famílias não tem mais o olho no olho. Então, os pais não conhecem os filhos porque não olham. O marido não olha para a esposa não olha para o marido. Tem uma frase que diz assim, que os olhos são a janela da alma. A gente consegue perceber se uma pessoa está bem ou não pelo olhar? O que vocês acham? Percebe, né? Pelo olhar, principalmente os cônjuges aí, você sabe quando a sua esposa não está bem. As mulheres, as irmãs, né, as esposas também sabem pelo olhar que alguma coisa não está bem. Alguma coisa está acontecendo com o marido. Agora, se não tem esse olhar mais, a gente olha mais para o celular do que para o outro, para os olhos do outro. E aí são coisas que estão acontecendo que vão minando a relação. Então, a comunicação, a falta de diálogo, as questões financeiras. Meus irmãos, quantos casamentos ruindo pela questão financeira? Até porque, já passo para o senhor, pastor Evaldo, até porque eu tenho percebido também, quando nós nos casamos, e os casais jovens precisam ser muito orientados nisso, meus amados. Quando nós nos casamos, não existe mais o eu, o meu. Agora é nós, nosso. E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, se não houver sabedoria, isso vira uma confusão. Que pode acontecer, inclusive, da mulher ganhar mais do que o marido. E aí, por ela ganhar mais, e eu já vi isso em áreas, por ela ganhar mais, ela fere o princípio bíblico da submissão e fala assim, não, aqui sou eu que mando, que eu ganho mais que você, quem traz dinheiro para casa sou eu. Opa! Traz dinheiro dentro para casa é uma coisa, mas ferir o princípio bíblico da submissão, e submissão aqui não é escravidão, não é sujeição e humilhação, submissão é
estar debaixo do mesmo propósito, da mesma missão, reconhecendo que Deus colocou uma ordem. Cristo é o cabeça do marido, consequentemente da família. O marido é o cabeça da esposa e, consequentemente, dos filhos. E o casal, marido e mulher, são os cabeças, ou são a cabeça dos filhos. Essa é a ordem bíblica. Quanto a essa inversão, né, é a mulher que decide, a mulher que manda, e o marido fica lá. Ou os filhos que mandam na casa. Os pais baixam a cabeça e obedecem, crianças que vão crescendo sem limites, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, essa inversão traz muito prejuízo, e o fator econômico tem pesado muito. Então eu posso, né, a esposa, e isso é uma orientação que os teólogos, né, os irmãos que são estudantes de teologia, que vão lidar com aconselhamento, olha, irmã, a irmã ganha mais, tá certo? Continue ganhando mais, Deus abençoe sua vida, abençoe seu esposo também, prospere a vida dele, mas no princípio bíblico, primeiro, o dinheiro não é seu, agora o dinheiro é nosso. Da mesma forma, o dinheiro do seu esposo é da senhora, da família, vão administrar juntos. Mas ainda assim, não queira assumir o lugar que não é para a senhora estar. Isso dói. Porque vai na contramão do sistema mundano. Vai na contramão dos princípios desse mundo. Mas o que deve prevalecer, meus amados, é a palavra. Nós somos regidos pela palavra. Então, se eu trago isso, eu trago vida para a família, eu trago vida para os relacionamentos. E aí, eu vou deixar o pastor Evaldo falar, pastor, que eu estou falando bastante. Pode falar à vontade. Não, professor, mas eu não quero nem interromper aí o raciocínio do senhor, não. Era só mesmo uma ponderação que é o seguinte, a gente sabe que o inimigo, o diabo, ele tem sim muita intenção de destruir lares, isso é fato. Mas só que nem tudo é o diabo. Dentro de um casamento, o que a gente mais escuta em atendimento pastoral, o diabo acabou com o meu casamento, o diabo quer acabar com o meu casamento, o diabo quer acabar com o meu casamento. E na maioria das vezes, eu vou aqui ser advogado do diabo, coitado do diabo, né? A culpa não é dele, né? São coisas simples, igual o senhor está falando aqui, traz aqui no livro, e o senhor está acabando de comentar aí, ou seja, tem coisas que é para a gente resolver, né? Exato. Não dá para colocar tudo. É claro que o reino espiritual, como o senhor bem disse, o reino espiritual está aí para destruir tudo que Deus fez. A família é a criação de Deus, né? Mas e aquilo que é da minha responsabilidade? Trabalhar a comunicação é da minha responsabilidade. Reconhecer as características da minha personalidade, porque, meus amados, eu preciso ser honesto com vocês, a começar de mim. Nós temos qualidades e nós temos defeitos. Primeiro que nós estamos da condição do pecado. Somos lavados e remidos por Cristo, nosso nome está escrito no livro da vida, mas já tem alguém aqui nesse grupo que alcançou o estado de perfeição nessa vida? Eu acredito que não. Enquanto nós estivermos aqui, o apóstolo Paulo vai falar disso, nessa luta, a carne, o espírito, essa natureza humana que está em nós, humana pecaminosa. Nós temos defeitos. A questão é que muitos casais entram num processo de desgaste e começam a focar só os defeitos uns dos outros. Então o marido só vê os defeitos da esposa, a esposa só vê os defeitos do marido. E alguns casamentos, alguns casais, tem aquela esposa ou aquele marido que fica com a cartinha na manga. Sabe que a cartinha na manga? Na hora da discussão, na hora da raiva, que está discutindo, pega aquele assunto que não tinha falado ainda e joga na mesa, só para não ficar por baixo. E aí, grandes coisas
desenterra coisas que ficaram lá atrás. Às vezes o casal viveu uma crise, perdoou, superou, mas aí na hora que tem um conflito, pega e joga aquilo de novo, ressuscita, traz tudo de volta. Ou seja, o coração não está tratado. E isso vai gerando mais e mais conflito. Eu costumo dizer sempre, tem um livro chamado Mulheres são loucas e homens pé de cabra. Mulheres são loucas e homens pé de cabra. Porque traz essa diferença do homem para com a mulher. Há momentos que o cônjuge precisa ceder. Há momentos que tem que silenciar. Por exemplo, se está num conflito e está percebendo que está gerando uma discussão ali, está gerando raiva, e eu costumo dizer que raiva gera raiva. Quanto mais eu falo com raiva, o outro reage com raiva, eu vou ficar com mais raiva ainda, daqui a pouco a gente está se agredindo. Não é assim que acontece? Então, o princípio e essa orientação para casais, está com raiva, não vai discutir nenhum assunto importante. Porque se o casal for discutir um assunto importante na hora da raiva, vai dar problema. Se começou a tratar um conflito e viu que um começou a se exaltar, respira, fala, ó, vamos parar aqui, depois a gente conversa com cabeça fresca. É fácil? Não é fácil, porque a gente quer resolver, a gente quer falar, a gente quer mostrar as nossas razões. Mas quando nós orientamos os casais a serem mais assertivos, a esperarem o momento certo, e eu sei que é um desafio, porque é um treinamento mesmo que a gente faz. Eu sou casado há quase 20 anos, tenho irmãos aqui que são casados há muito mais tempo, e podem falar com muito mais propriedade do que a mim, nesse aspecto. Mas o quanto nós precisamos ir trabalhando a relação para que descobramos o valor do mundo, as qualidades. O casal que valoriza aquilo que o outro tem de bom vive melhor. O casal que se comunica bem vive melhor. O casal que desenvolve estratégias para lidar com os conflitos, porque essa é uma verdade que nós precisamos pregar e ensinar para essa geração. Primeiro, a Bíblia é muito clara em dizer que o casamento é até que se descubra a incompatibilidade de gênero. É isso que a Bíblia fala? O casamento é até que o arroz queime pela primeira vez. É isso que a Bíblia fala, gente? O casamento é para quando? É até quando o casamento? Vocês estão quietinhos. Até que a morte os separe. Até que a morte nos separe, pastor. Para a vida toda, até que a morte se separe. O que está acontecendo com essa geração que o casamento dura um mês, gente? O casamento é até que o primeiro conflito chegue. Se fosse pelo... Olha, eu vou dar um testemunho pessoal. Se fosse pela primeira situação financeira, a minha esposa tinha rompido comigo no primeiro mês. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha feito compra na vida. Ela voltou a trabalhar e falou assim, amor, você faz compra do mês? Eu falei, eu vou, a gente quer agradar, começando o casamento, né? Só que eu fui fazer compra e eu só peguei coisa de marca. Peguei lá, sabão em pó, fui lá, peguei o ovo. Fui lá, peguei o outro. A compra podia ficar em R$200, ficou em 500. Quando eu cheguei em casa, amor, o que você fez? Eu fui pegando do bom e do melhor, não tenho experiência com isso. É claro que a gente deu risada e depois, brincou com isso. Mas hoje em dia, por qualquer coisa, as pessoas já querem romper. Isso dentro da igreja, meus amados. Estou falando do mundo. Todo mundo jaz no maligno. Dentro da igreja, questões sexuais,
em muitos fatores que envolvem a vida a dois que precisam ser trabalhados. E nós, enquanto conselheiros, precisamos nos apropriar desse conteúdo. A pandemia, ou na pandemia, houve um índice de divórcios avassalador no Brasil. Muita gente. E aí eu preciso dizer algo para os irmãos que a igreja evangélica foi muito afetada. Tem aumentado consideravelmente o índice de separações dentro da igreja evangélica. Então, alguma coisa não está legal. Porque se nós temos a palavra, se nós temos o princípio, se nós estamos vendo ali que a palavra está orientando, olha, até que a morte separe, enfim, todas as condições que a Bíblia traz, por que a coisa está degringolando? Será que nós estamos deixando de seguir os princípios da palavra? Será que nós estamos deixando de seguir? A Bíblia tem deixado de ser o centro das nossas vidas? Nós estamos dando vazão mais à carne, à nossa natureza humana, às realidades desse mundo, e isso tem causado esse transtorno todo. Eu quero desafiar os irmãos a lerem livros sobre matrimônio. Tem livros cristãos muito bons. Adquiram, leiam, porque esses materiais vão ajudar os irmãos no aconselhamento de casais. Porque, o casal bem estruturado não é aquele que não tem problema. O casal bem estruturado não é aquele que não tem conflito. Todos nós temos problemas, todos nós temos conflitos. Mas o casal bem estruturado é aquele que em Deus, na sua palavra e no conhecimento que cada um tem de si e do outro, vai superando, vai lidando, vai enfrentando. Senão, nós vamos viver fazendo casamento e vendo lares sendo desfeitos. E aí, um ponto importante. Porque um lar, quando se desfaz, o reflexo na família é imediato. O reflexo sobre os filhos é imediato. A gente não pode banalizar isso. A gente não pode tornar isso como algo normal. Normalizar essa situação. Tá normal, pastor. Está acontecendo. Não tem mais jeito, não. Enquanto igreja, enquanto estudantes de teologia, nós não podemos normalizar isso. Os irmãos estão entendendo? Amém? Não podemos. É claro que, meus amados, é claro que eu reconheço e trato situações assim. Há casos que não tem jeito. Que o casamento é uma construção que depende de dois. Concorda comigo? Depende dos dois. Se de repente só um lado está investindo, se só um lado está fazendo, vai gastar a bateria. Se um lado tem um problema muito sério, hoje, inclusive nós falamos alguma coisa na aula passada, né? Vamos ver, por exemplo, que alguém que tem um transtorno psicológico de narcisismo. Difícil. A esposa que mora num lar que ela é agredida fisicamente. A gente casa especialmente as irmãs que estão aqui. As mulheres casam para que sejam agredidas fisicamente pelos maridos? Claro que não. Feminicídio está aí, é uma realidade. É porque é crente, nós vamos orar. Não, meus amados, se está correndo um risco de morte, nós precisamos agir. Já vi casos, os irmãos também já devem ter visto casos, de conselho errado. A mulher apanhando, o marido ameaçando que ia matar, e o líder foi lá e falou: não, mas eu tenho que ficar casado até a morte. Mas é morte nesse sentido que a Bíblia está dizendo? Ser assassinada? Primeiro que já não tinha mais casamento, não tinha amor, não tinha nada. A pessoa só apanhando, só sofrendo. Até que chegou o dia que ela foi achada morta mesmo. Então, isso não é bíblico. Essa falta de coerência, se está tendo agressão física, se está correndo risco de morte, o
conselho é que se aparte mesmo, para preservação da vida. Eu sei que no nosso meio é até difícil separar isso, mas nós temos que ter bom senso. A palavra de Deus nos orienta que tenhamos bom senso. Tem casais que não chegam no nível da agressão física, mas quantos casais machucados pela agressão verbal? Aqui a gente tem um ditado, eu acredito que os irmãos falam aí também, fala assim, que às vezes uma palavra dói mais que o quê? Dói mais que um soco, tapa, né? Quantos maridos massacram suas esposas com palavras? Quantas esposas matam seus maridos com palavras? Nós precisamos orientar. E isso vai ter um reflexo nos filhos, porque os filhos estão ali observando, especialmente os pequenininhos, estão vendo tudo acontecer. Isso vai trazer um prejuízo psicológico para eles, vai gerar crise, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar uma série de coisas que eles estão presenciando e pode gerar inclusive uma insatisfação com o casamento. Eu já ouvi crianças e adolescentes falando assim, eu não quero saber de casar nunca. Casamento, nem pensar. Já vi gente falando assim, eu quero ter um pet. Eu vou casar com um pet. Vou dar amor pro pet. Porque eu também vou receber amor do pet, né? Do animalzinho de estimação. Mas casar, nem pensar. E aí a gente começa a ouvir essa fala e você vai dando abertura ou faz algumas perguntas, aí você vai percebendo que aquela dor, aquela insatisfação é porque aquela pessoa vive num ambiente conturbado, onde o pai, a mãe, o marido, a mulher vivem em pé de guerra. Que também pode ser um pezinho para algumas situações, e que não estou generalizando, pelo amor de Deus, meus amados, não estou generalizando, mas que pode despertar o desejo pela homossexualidade. Porque se um homem ou uma mulher estão o tempo inteiro, o filho ou a filha estão o tempo inteiro vendo o homem e a mulher brigando, se pegando, se matando, de repente esse filho ou essa filha pode despertar o interesse pela pessoa do mesmo sexo. Percebe como a coisa é muito complexa e nós precisamos trabalhar os casais, nós precisamos trabalhar as famílias. Então, quando eu explico que há diferença de personalidade, quando eu explico que há diferenças comportamentais, de escolhas, quando eu explico que o dinheiro não é tudo na relação, quando eu explico que o princípio bíblico da submissão é válido, até porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, mas fala para os maridos também, maridos, vocês precisam estar sujeitos a Jesus, que ele é o cabeça, e vocês devem estar dispostos a morrer pelas vossas mulheres, assim como Cristo morreu pela igreja. Será que vai ter dificuldade para essa submissão quando há esse entendimento da palavra? Meus amados, Deus não colocaria algo que nós não tivéssemos condições de cumprir. Pois não, pastor, fica à vontade.